O Alzheimer é um transtorno neurocognitivo maior, onde afeta predominantemente a cognição. Sendo a doença de Alzheimer a demência mais prevalente dentro do nosso meio, pacientes acima de 65 anos de idade, onde a gente vê um declínio importante das funções de memória. Os sintomas iniciais da doença de Alzheimer são predominantemente na escala da memória, né? A memória recente ela é muito afetada com preservação da memória retrógrada ou memória anterior, mas a gente tem que ter muito cuidado para não confundir os lapsos de memória, que a gente está muito relacionado com déficit de concentração e ansiedade, com uma doença de Alzheimer ou um transtorno cognitivo maior. O diagnóstico da doença de Alzheimer ele é feito da seguinte forma: a gente tem que ter uma queixa clínica importante, principalmente na esfera de memória, e nós devemos fazer uma investigação com exames laboratoriais e exames de imagem. Sendo feito o diagnóstico, nós partimos para a esfera do tratamento, que a gente divide em tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Medicamentoso são as drogas usuais que a gente utiliza para o tratamento de Alzheimer. E o não medicamentoso seria uma equipe multidisciplinar direcionada para a demanda do paciente. O Alzheimer não afeta somente os idosos, tá certo? A grande maioria dos pacientes, eles são diagnosticados na fase idosa, né? Acima de 65 anos de idade. Mas existem algumas variações de Alzheimer, alguns Alzheimer do tipo genético, né? Entre outros tipos de demência, que podem ser diagnosticados precocemente. Então, não é verdade que todo paciente idoso vai ter Alzheimer. Existem pacientes jovens também que podem ter transtornos demenciais. Mas ainda existem algumas medidas que ajudam a prevenir esse tipo de transtorno, né? Já tem artigos bem documentados em que a atividade física, sono regulado, evitar excesso de bebida alcoólica, evitar fumo, alimentação saudável, entre outras medidas, a gente tem uma boa nutrição e vascularização cerebral e isso ajuda a preservar nossos neurônios. É muito importante a gente estar seguindo nessa linha. A palavra que eu gosto de usar para esse tipo de pergunta é paciência, né? Eu costumo dizer que a gente tem que sempre valorizar o que foi feito pelos nossos pais, pelos nossos avós e retribuir de alguma forma, com cuidado, carinho e além disso um tratamento e segmento com médico e equipe multidisciplinar. Então, para caso, vai ser um caso, mas a palavra aconchegante que eu gosto muito de utilizar é paciência. A gente tem que entender as adversidades e os momentos ruins desse tipo de paciente, acolher, dar carinho e utilizar das medicações que o médico vai prescrever para ele ter uma boa qualidade de vida na sua reta final.